ao vivo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite de hoje, né, o qual o Senhor mais uma vez tem concedido para as nossas vidas, né, para estarmos aqui, né? Louvado seja Deus. Tivemos, né, um probleminha técnico, perdemos meia hora, mas essa meia hora vai ser, né, reposta para a glória de Deus, em nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, queremos mais uma vez agradecer a Deus, né, pela vida do nosso irmão em Cristo, a nossa irmã em Cristo, o evangelista Daniel, mais uma vez, né, a missionária Tatiane, né, louvado seja Deus, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus também, né, o qual o Senhor mais uma vez, né, deu a oportunidade de estar aqui para louvar o nome do Senhor e exaltar a Ele na beleza da santidade, né, porque, louvado seja Deus, ele tem uns conteúdos abençoados também, né, e que o pessoal tem gostado, né, coisas que muitas das vezes pessoas não escutam, né, no seu dia a dia. Então Deus usa muito, né, esse casal. Quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez, né, nesse podcast abençoado. Glorificar a Deus pela vida do nosso diretor Dávias, né, o Dávias. Deus abençoe, né, a pastora Beatriz, né, minha esposa. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então, eu quero que nessa noite também, para ser bem mais breve possível, para apresentar aqui, né, os avisos nessa noite, para passar para o nosso irmão, né, e nossa irmã nesta noite, para que nós possamos interagir ainda mais em nome de Jesus Cristo. Estamos começando, né, mais um programa, Bastidores de um Chamado. Né, como nós todos sabemos, de terça-feira a sexta-feira está tendo podcast. Segunda, por enquanto, né, não está tendo, né, em nome de Jesus Cristo. O nosso pastor está vendo, né, algumas outras coisas aí, mas o Senhor vai dando graça, né? Terça-feira, Bastidores de um Chamado. Hoje, né, o pastor Ederson e a pastora Beatriz, né, com Bastidores de um Chamado. Quarta-feira, Na Frequência do Amor, né, com o pastor Wender e missionária Priscila. Quinta-feira, Nas Mãos de Deus, com a pastora Edneia. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Na sexta-feira, né, Alcançados pela Graça, né, o nosso irmão pastor Marcelo, né, e que o nome do Senhor seja glorificado pela vida dos nossos irmãos que apresentam aqui. Né, de terça-feira a sexta-feira temos podcast para a glória de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Né? Você tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, né, todos os dias, né, neste podcast. Mais avisos aqui para você apoiar essa obra, para você apoiar, né, esse programa, né, no cantinho da tela da sua televisão aí vai aparecer, né, o QR Code. Abençoe essa obra, abençoa neste programa para a glória de Deus, para que pessoas possam ser ainda mais alcançadas através desse podcast, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Quero dizer a você para deixar o seu like, para não esquecer de se inscrever no canal, porque você se inscrevendo e compartilhando também para outras pessoas, mais vidas serão alcançadas, mais almas serão alcançadas e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja Deus. E nessa oportunidade nós queremos convidar você também para estar aqui amanhã para a glória de Deus, para ouvir uma palavra abençoada, quarta-feira às 19h30, né, 19h30, quarta-feira. Sexta-feira também tem às 19h30 e no domingo, né, tem um culto às 18 horas, né? Você vem, traga a sua família, né, para você ser abençoado para a glória de Deus. Sem mais delongas, eu quero
agradecer a Deus pela minha oportunidade, né? E quero passar para a pastora Beatriz, está fazendo uma oração, ou aquilo que o Senhor colocar no seu coração, em nome de Jesus Cristo, né? Para quem fala que eu não falo, eu falei agora, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, né? Em nome de Jesus Cristo, interage conosco, entre na live, compartilha, dê o seu like e o nome do Senhor é glorificado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tá dando uma paradinha, né? Tá travando bastante. Tá travando. Gente, tá travando aí, né? Nós tá tendo, né, revisão aí mexendo, né, no sistema da igreja. Então vai ter que dar umas paradinhas aí, mas a gente vai continuar. Aí você vai olhar e vai estar pensando igual aquele vídeo lá que a professora liga pro aluno e ele não fez o dever, ele fica lá. É que no ano que para você entender que é um probleminha no sistema aí, tá? Mas eu quero te falar desde agora, cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui novamente para falar da palavra do Senhor. Por esses dias nós estamos tendo grandes ensinamentos, né? Através da vida do nosso amigo, né, evangelista Daniel e da missionária Tatiane. Ele está contratado já pelo sistema brasileiro. Né? E eu louvo a Deus nesta noite pela vida deles, né? Que tem sido canal de bênção. Muitas pessoas têm comentado, muitos têm falado, nossa, tem sido bênção. Nós temos aprendido tanto, né? Através desse ensinamento. Então, eu louvo a Deus porque é uma coisa que Deus tem nos direcionado, né? E às vezes as pessoas elas estão dentro da igreja, ou estão, às vezes nem sabe o motivo por que foi chamado, né? Mas eu louvo a Deus por essa direção que eles têm dado, que Ele tem dado a nós, né, a cada dia. E eu também quero desde já dizer para você também que nós temos consagração, né? Oração na quarta-feira pela manhã, a partir das 8h30, com a pastora Marta, a missionária Viviane e a missionária Amanda. E amanhã começa uma campanha maravilhosa na direção da missionária Amanda, né? Venha, Deus tem uma palavra para você, né? E você precisa de uma resposta, você que não trabalha, venha que Deus traga a sua carteira de trabalho, nós vamos estar orando, apresentando, e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá? Nós temos também culto à sexta-feira com a pastora Juliana, missionária Regina, missionária Jaciele, culto de libertação que está sendo uma bênção também, né? A campanha do Agir de Deus, né? E também temos cultos, né? Consagração, sábado pela manhã, do círculo de oração, né? Da igreja, coluna de fogo, mas é aberto tanto para homens, tanto para mulheres como para homens também. Então, você que quer fazer uma consagração pelo sábado da manhã, começa umas 8 horas, você vai ser bem recebido, traga também seu pedido de oração, a gente estará apresentando. E domingo de manhã nós temos culto, né? E à noite também. Então, você está mais que convidado, você não pode perder, né? Deus tem uma palavra para você todos os dias. Inclusive, hoje tem, será teologia? Teologia tem, né? Teologia com o nosso pastor Américo, culto de ensinamento da palavra. Viu? Tem sido uma bênção com o nosso pastor Américo, pastora Marta, Mabi, tem sido uma bênção, irmão. Então, você não pode reclamar que você não tem culto para ir. Todos os dias nós temos a palavra de Deus, ela é pregada, né? Então você está mais que convidado. Amém? Então eu quero dizer para você também, né? Ajuda a obra do Senhor, irmão. E amanhã temos culto, tá? Amanhã, 7h30, temos culto com o nosso pastor Jorge Alexandre, tá bom? Culto de revelação, cura divina e da palavra. Venha, você que precisa ouvir uma palavra. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus amado, eu quero te agradecer, te engrandecer na beleza da tua santidade, por esse dia ao qual o Senhor nos proporcionou. Eu quero te agradecer por essa pessoa que está do outro lado da tela. Eu não sei o que ela precisa, o que ela necessita, mas o Senhor é aquele que ouve oração e ouve o clamor. A tua palavra diz que tudo que pedimos em oração, crendo a gente receberemos.
Então, papai, nós colocamos nas tuas mãos, meu pai, as nossas necessidades, a nossa casa, a nossa família. Se for libertação, que o Senhor venha entrar nesta área. Se for financeiro, espiritual, sentimental, familiar, que o Senhor venha entrar em cada área, papai, e prosperar. Vai tirando, meu pai, tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra a vida do teu filho e da tua filha. Ah, meu pai, que papai, nesta noite, que o Senhor venha trabalhar de uma forma sobrenatural. Que todas as correntes, cadeias venham ser quebradas através da nossa oração, através da tua palavra. Porque a tua palavra que liberta, a tua palavra é papai, que quebra, meu pai, toda a investida do inimigo. Então, nós nesta noite, Pai, nós colocamos nas tuas mãos a vida de cada um, meu Pai, que necessita, entra com uma cura, cura o câncer, cura a visão, meu Pai, cura o coração, vai tirando, meu Pai, toda a enfermidade, vai repreendendo depressão, ansiedade nesta noite. Eu quero te pedir que o Senhor venha colocar teu anjo acampado na casa desta pessoa, desta serva, deste servo, que o Senhor venha operar milagres, meu Pai, que venha haver testemunhos, em nome de Jesus. Restitui, meu Pai, aquilo que foi roubado, em nome de Jesus, que onde tiver alguém ouvindo esta oração, que o Senhor venha mudar a história e transformar a vida desta pessoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E sem mais demora, né, que eu já falei demais, eu já quero passar para o evangelista Daniel, né, para a missionária Tatiana, para nós dar continuidade, né, ao tema da semana passada, que não acabou, né? Não acabou, né? Tem muito mais, né? Né? Eu quero deixar um abraço para todos vocês da live, tá? A gente não fala muito porque o tempo é corrido, irmãos. Mas eu quero deixar um abraço para todos vocês que têm nos acompanhado, né? Eu estou muito feliz porque nós temos recebido muitas mensagens e a gente anda na igreja, as pessoas falam, né? Tem gente de Minas Gerais, tem gente do Paraná, tem gente da Bahia, tem gente, né, de Portugal nos assistindo. Você sabe disso, né? Que você tá famoso, né? Em Portugal, tem gente na Espanha. Um abraço, um beijo para todos vocês, né? E o nome do Senhor está sendo glorificado pela nação. É isso que essa obra é, para isso, é para que o nome, né, para que a palavra venha a ser soprada, né, que pessoas que necessitam. Então eu quero deixar um abraço para todos vocês que têm acompanhado. Você sabe que você tem muito fã aqui na live, porque a gente olha assim e fala assim, olha, então, vocês têm bastante fã, hein? A Marilis, que sempre está acompanhando a gente, né? A Cláudia Ferreira, né, também. A Denise, a missionária Denise, um abraço para vocês, tá bom? A Maria Elias, né? O evangelista Elcio, que está na direção do culto de domingo de manhã, irmãos. Venha, tem sido uma bênção. Que tem nos acompanhado, mandou um abraço para você aqui, viu? Falou que ama muito vocês. Só vocês, tá? Nós ele não ama, não. Tá? Mas um abraço, brincadeira, né? O Jorge, né? Jorge, né? Ao Jorge também, que está também acompanhando. A pastora Marta também, que está aqui. E muitos mais, né, que estão nos acompanhando, que não fala aqui, mas nós sabemos que está acompanhando, né? Mas pode deixar seu pedido de oração. E outra, eu já quero deixar... Tá aberto, viu, Otávio? A perguntas, fica aí bem ligado, né? Nós queremos agradecer também ao nosso produtor Otávio, nosso produtor Luiz, que está por detrás das câmeras, mas está aqui, ó, produzindo tudo isso para que chegue até você. Então, se você tiver alguma pergunta, dúvida, não se preocupe. Nós trouxe a resposta. Nós trazemos a resposta para você das suas dúvidas. Que a gente tá no azeite. Não é? Aê! Gostei! Olha, você sabe que eu já estou usando a sua frase, né? A sua frase já estou usando. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Essa aí foi pérola do tá bom? A paz do Senhor Jesus a todos. A gente quer agradecer novamente aqui essa grande oportunidade que vocês têm nos concedido de estar aqui nesse podcast aqui abençoado, o podcast abençoado esse aqui. Então a gente louva a Deus por essas oportunidades, a gente entende que é Deus
que abre as oportunidades. Estar aqui entre vocês aqui é uma bênção. Estar aqui entre aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir depois, é uma grande alegria saber que nós podemos acrescentar algo na vida de alguém. Então, quero agradecer também vocês aqui, o casal, pastor Edson, a pastora Bia. Obrigado pela confiança, o carinho que vocês têm pela gente. Com certeza é recíproco. A gente fala de vocês em casa, a gente sempre tem coisas boas para falar, porque quem é de Deus, a gente com certeza vai ter algo bom, diferente para falar. Então a gente já tem um carinho enorme por vocês, um amor de Deus. Glória a Deus. Pode vocês são um casal de Deus. Deus abençoe o Otávio, que está aqui, o diretor aqui desse podcast aqui. Uma bênção de Deus, menino inteligente. E eu agradeço porque, mesmo em meio à correria do dia, minha esposa está aqui. Viemos diretamente do trabalho aqui para abençoar a tua vida aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus tem nos passado. Agradecer os amigos, a você que está aí ao vivo, aí mandando a sua mensagem aí no chat, você que tá vendo e que vai ver depois, aos amigos espectadores fiéis que a gente tem aí. Glória a Deus. A minha família que assiste a gente, a família da Tati, eles nos assistem. Eu quero agradecer a Deus também, o evangelista Renato, o evangelista Elcio, a família de cada um de vocês também. Vocês são uma bênção de Deus. Pastora Josi, pastora Jaqueline, enfim, tem muitos amigos assim, ilustres assim, homens e mulheres de Deus que nos acompanham, nos apoiam, oram por nós, e isso faz toda a diferença também no nosso ministério. E a gente vai continuar falando sobre casamento aqui. E a gente já vai começar num tópico aqui fortíssimo. Eita, meu Deus. Então, se eu fosse você que está assistindo aí, já convida mais 3, 4, 5 para essa live aqui, porque a gente vai falar agora. Eu vou deixar ainda um mistério ainda no ar, mas vamos ler aqui Efésios 4, 26. Glória. Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Olha, eu já estava em Efésios já. Já. A gente estava em Efésios desde a semana passada já. Não conseguimos sair. A gente não saiu de Efésios naquele dia lá, mas foi um conteúdo riquíssimo. E olha o que está escrito lá, ó. Você que é casado, eu vou te passar a receita para você resolver problema no seu casamento. Eita, Jesus, aí é forte. Casamento mais cedo ou mais tarde tem atrito. Então, esse tópico aqui é extremamente importante aqui para um casamento. Em Efésios 4, 26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O versículo começa dizendo: irai-vos e não pequeis. Você pode até chegar assim, um mês, mas quantos casais passam anos, colocando o sol sobre aquela ira, sobre aquilo que aconteceu. Verdade. A amargura, a mágoa entra e aquilo vai consumindo o seu dia a dia, vai consumindo o seu casamento. E aí você pensa, já não é mais como era antigamente. Mas por quê? Porque alguma pendência ficou ao longo do caminho. Uhum. E a Bíblia é enfática em dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não fique com essa pendência há muito tempo. Quando você tiver um problema, já procure resolver o mais rápido possível, o mais breve possível. Verdade. Porque isso lá na frente pode se tornar um grande problema. É verdade. Pode se tornar uma raposinha. Sabe que as raposinhas, elas atrapalham. Por isso que tem muitos casamentos que começam com tudo, mas depois vai esfriando. Por quê? Porque ao longo do tempo foi surgindo problemas mal resolvidos. E isso foi o quê? Minguando o casamento. Aos poucos. E quando acontece um problema lá na frente, fica jogando na cara do outro: mas aquele problema, aquele dia você me tratou desse jeito. Verdade. Você me tratou daquela forma. E isso vai desgastando o casamento. Então, se tem uma coisa que desgasta e atrapalha o relacionamento do casal, são pendências. São situações mal resolvidas. Situações que não tiveram a resolução. E aqui Paulo aos Efésios ele vai dizer: não se põe o sol sobre a vossa ira. A nossa ira, ela pode até surgir, mas deve ser resolvida rapidamente. Porque isso é muito sério. O problema da maioria dos casamentos são problemas. Porque, querendo ou não, o casal, por mais que ele tenha aquela ligação, vai chegar um momento que vai ter um atrito. É verdade. Não adianta, é um relacionamento. O relacionamento já fala. O relacionamento é uma pessoa que uma hora pode pensar de um jeito, uma hora do outro. Embora a gente entenda que tem que chegar num comum acordo, mas uma hora vai surgir um certo atrito. Quer seja grande, pequeno, mediano, mas uma hora vai surgir. É verdade. E o apóstolo Paulo diz: mas procure se resolver logo. Não deixe que as diferenças afastem um do outro.
Não deixe que as diferenças corroam o casamento. A gente até aprofundando nessa parte aqui desse estudo, eu percebi que profissionais japoneses, eles criaram um método que quando você identifica um problema, você centraliza aquele problema e você faz 5 perguntas dizendo por quê, você chega na raiz do problema. Porque muitas vezes os problemas acontecem nos casais e às vezes é resolvido de momento, mas há situações que a raiz é um pouco mais profunda. Às vezes resolve temporariamente, mas daqui a pouco o problema volta novamente. É um problema recorrente. Porque não se resolve a raiz daquele problema. E alguns profissionais japoneses eles descobriram isso. Que quando você faz 5 porquês, você identifica um problema, você coloca aquele problema centralizado. E você diz, por que isso aconteceu? Foi por causa disso. Mas por que isso aconteceu? E quando você vai fazendo, vai desencadeando esses porquês... Sempre tem um porquê, né? Você chega na raiz do problema. Então você percebe que o problema ele deve ser resolvido rápido, logo e na raiz. Não pode ficar nenhum resquício. E o perdão ele tem que vir realmente de verdade, de coração. Quando os casais têm problema e causam um atrito muito profundo, um tem que perdoar o outro, mas tem que ser profundo, tem que ser uma coisa genuína e verdadeira, uma coisa que lá na frente você não jogue novamente na cara do seu cônjuge. Porque o perdão ele tem que ser genuíno. Outra coisa também que eu gostaria de colocar aqui é casais que dormem separados. Forte isso aí. Sabe aquela mulher que pega, hoje você vai dormir no sofá. Hoje você vai dormir no sofá. Gente, não faça uma coisa dessa. Não faça. É um casal, tem que dormir junto, tem que se entender. É verdade. Tá ali, é uma comunhão, é uma só carne. Jamais pode chegar a acontecer uma coisa desse nível já. Porque hoje você coloca ele no sofá e amanhã vai ser como? E assim vai esfriando. Na casinha do cachorro, Daqui a pouco ele tá na cama. Exatamente. Porque abre uma brecha, né? Porque se não quer dormir junto, ele vai procurar e o que acontece, né? Você vai abrindo-se brechas, né? Vai abrindo lacunas, uma legalidade vai abrindo, né? Esses problemas mal resolvidos, ele tem pessoas que acabam em meio à briga, à discussão, em vez de resolver e tentar consertar, e faz aquela leizinha do silêncio, né? Aquela rejeiçãozinha, aí fica dias sem se falarem, aí quer ficar ali naquela coisa ali, matando né? Na unha. Matando na unha. Tá em casa, mas não se fala. Hoje eu não quero você não. E vai só desgastando, né? E aí depois vai ficando o negócio, vai ficando mais sério, né? Porque a Bíblia fala que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, esperando o quê? Uma oportunidade. Então, uma brecha aberta, ele fala, pronto. Era só o que eu queria, não vou fazer nada. Porque às vezes a gente coloca a culpa no inimigo e a gente esquece de colocar a culpa na gente. E ele só fala assim, mas eu não fiz nada. Você só deu a abertura, eu só entrei. Um dos significados do casamento é união, né? União. Aliança. Aliança. Só carne ainda. E é uma união voluntária, né? Então, nós precisamos sempre buscar estar em união, né? Em concordância. E lembrando que aquela palavra de Salmos também faz presente no casamento. Ali fala, né? O trecho fala, na união dos irmãos o Senhor ordena a bênção. Mas fala dos irmãos ali, mas ali ensina um princípio. Que aonde há a união, existe a bênção. Não tem como um casal separado que eu digo assim, emocionalmente. Um casal tá morando junto, tudo, mas um tá do lado, outro tá do outro, um vira a cara pro outro. Como é que Deus vai abençoar e vai fazer as coisas fluírem? Verdade. Na verdade, em vez de melhorar e sair, né? na verdade piora. Outra coisa, né, que nós já ouvimos e também sabemos que vocês também, casais que congregam em uma igreja e outro em outra. Tem muitos assim, né? O marido na assembleia e a mulher lá na... sei lá onde, né? E aí como que vão andar, né, em comum acordo? Casa dividida, né? Não subir. Não subsiste, não tem como. Então, você percebe que todo sentimento negativo, vamos dizer assim, a mágoa, o ressentimento, o esfriamento, o distanciamento emocional, isso em vez de ajudar, isso atrapalha. Vale muito.
Isso atrapalha. O interessante é que a mágoa, a falta de perdão, na verdade, ela faz mal para a própria pessoa. É como a pessoa tomar um veneno, a pessoa toma o veneno e espera que a outra pessoa vá morrer. Não é isso que acontece. Então a pessoa fica se colocando nessa posição, achando que vai mudar alguma coisa e não vai mudar nada. A coisa vai mudar no casamento, a coisa vai mudar no relacionamento, quando o perdão for genuíno, quando esse distanciamento acabar e vocês viverem realmente numa união de novo, é aí que a coisa vai acontecer e vai fluir. É verdade. Porque a gente precisa... o casamento, ele é a escola da humildade. O casamento, ele exige muita humildade. Às vezes a gente acha que é humilde, mas entra no casamento para ver se realmente casamento, a gente acha que renúncia. Renuncia. E é verdade, você vai ter que dar um passo para trás, né, para poder. Às vezes você vai estar certo, mas você vai ter que dar um passo para trás e dizer assim, não, você está certo. Né? É renunciar. Tem que alguém, porque se nenhum dos dois ceder, aí fica complicado, né? É um desafio, né? Um desafio para quem hoje é casado. Como assim um desafio? Um desafio que a cada dia você aprende alguma coisa. Porque assim, a gente vem de famílias diferentes, né? Tem que saber culturas diferentes. Culturas diferentes, tem que saber Tudo diferente. Lidar com os defeitos, com as qualidades um do outro. Porque senão, né? Um vai afiar o outro. Então, quando ele fala de cultura, me faz lembrar no início do casamento, o que eu fazia? Eu acordava ele só para ouvir ele falar. Eu dava bom, não. Acorda pra ouvir a sua voz. Eu acordava e ele falava, fala aí. Ele, falar o quê, moça? Isso aí que você tá falando. Culturas diferentes, sabe? Tipo, você... Pra você não tem nenhum problema, mas pra ele... Gente... Então você percebe que você era uma pessoa solteira. Hoje você sendo casado, você é uma outra pessoa. O casamento, ele nos aperfeiçoa como pessoa. O casamento vem para nos forjar mais ainda. Quando a gente é solteiro, a gente é de uma forma, de uma maneira, a gente tem um posicionamento. Mas quando a gente é casado, que a gente está convivendo com uma pessoa, a gente amadurece ainda mais como pessoa. Você pode ser uma pessoa super madura solteira, mas quando você casa, a coisa aflora um pouco mais, porque exige um pouco mais, né? A responsabilidade aumenta. Você se torna uma outra pessoa. Fica uma coisa totalmente diferente. E dentro dessa questão de resolução de problemas e tudo, eu vou entrar até na outra base que está ligado também aqui lá em Colossenses 3:18. Aliás, vamos lá pro 19. É melhor avisar, né? O das carretas pode cair a qualquer momento, né? Sério? Pra ver se tá ruim essa internet. O pessoal tá ouvindo bem, será? Gente, vocês estão ouvindo? No som aqui. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo a gente falar, gente? Dá um joinha aí, um amém, um glória, uma aleluia. A gente tá falando aqui só pra nós. Porque... E aí o pessoal perde o conteúdo. Porque nós estamos vivendo cena de filme aqui, ó. Eu tô olhando pro meu celular e eu tô em câmera lenta, eu vou pra lá, volto, eu falo... Aqui é 1 giga cada 10 minutos, tá comendo o celular. Ele pôs o celular dele. Então, pessoal, se vocês... Pra mim ficou mudo, alguém falou aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês, se vocês verem que a gente sumiu, é porque a gente tá sem internet, né? Estamos com os problemas técnicos, como diz o meu esposo aqui, que é chique, sabe essa palavra, né? Então, demora muito para sair, né? Mas não se preocupa não, filho. Se parar terça-feira, nós continuamos. Nós volta tudo do começo. Mas nós volta, né? Dá mais um negócio forte desse aqui. Então você fica tranquila. A Malise está chegando atrasado. O evangelista aqui, Orlando. Nossa, gente! O evangelista Orlando tá aqui com a gente, gente. Tô emocionada. Ô, evangelista Orlando, nos perdoa que bem no dia que tu tá aqui com a gente, tá travando a live. Mas terça-feira a gente vai estar com tudo resolvidinho, né?
Glória a Deus. Então, se sumir, gente, é por causa disso, tá bom? E o povo tá que manda versículos, né? Então o evangelista Holanda. Elcio também postou aqui, ó. Esse evangelista Holanda, você conhece ele? Eu já ouvi falar dele. Ele prega nas ruas. É uma bênção. É uma Nosso bênção. time, então. Então, tá travado. Ó, o Colossenses 3,19. Pega aí pra vocês verem o que tá escrito lá. Vós, maridos, agora pros homens. Amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Eita. Você percebe que não tem essa ordem pra mulher, mas tem a ordem pro homem. Porque o homem, a mulher brava é uma coisa, agora o homem... O homem ele é mais bruto, o negócio é... Mas a Bíblia fala, não vos irriteis contra ela, porque a gente tem que tratar a esposa como um vaso mais frágil. Como vaso, tem que tratar a mulher com honra. Então, uma coisa muito importante que... Em alguns momentos os homens falham nisso e não pode, né? A gente tem que cumprir a palavra do jeito que ela é e ser praticante da palavra, né? Então, dentro das situações do dia a dia, tomar cuidado com a maneira como fala para não desrespeitar, não se irritar. Você não colocar aqui em descrédito a palavra do Senhor que diz, não vos irriteis contra elas. Então, tem que ter todo o cuidado, tratar a mulher com respeito como vaso mais frágil. Tratar ela com honra. E é uma ordem direta aqui, ó. Você vai dar a entender que eu não tinha. E eu fiquei perturbando ele a semana toda. Tem que me tratar como um vaso. Não, ele me trata bem. Aí eu falo pra ele, você tem que me tratar como um vaso. Tem que ter todo... Porque a gente... Eu costumo dizer pra minha esposa, a Tati, que tá aqui, né? Conhecer, saber, a gente sabe muita coisa. O problema é a gente colocar em prática. A gente saber é muito... eu sei, né? Eu sei. Tá, mas como é que tá a prática disso? Como é que você tá amando? Você tá se irritando com essa mulher ou você não tá? Como é que você tá resolvendo o problema? Tá chutando gato? Tá atacando panela? Como é que tá a situação, né? Então, a gente tem que se comportar de uma forma coerente. A gente tem que ter... O relacionamento tem que ter duas coisas que são alicerces do relacionamento, é respeito e admiração. Se faltar essas duas coisas aí, o relacionamento tá fadado a um grande fracasso. Então, por mais que a situação aconteça de ruim, algum problema, alguma situação do dia a dia, a gente tem que sempre ter em mente isso, respeito e admiração e não se irritar. Para que a gente não venha falhar, isso possa trazer um desgaste. E lembrando que você que está vendo aqui também esse podcast, você que é casado, se você está encontrando aí já alguma pendência aí, você, marido com esposa, esposa com marido, entenda uma coisa, vocês são uma só carne. Vocês casaram, é até que a morte os separe. Então por que não viver da melhor forma possível? Verdade. Por que não viver um pedaço do céu na sua casa, em vez de tanta cobrança, em vez de tanta irritação? Por que não viver um pedaço do céu dentro da sua casa? Também a gente não pode fazer confusão, tanta cobrança desnecessária. Vamos procurar tratar o nosso cônjuge como a gente gostaria de ser tratado. Verdade. Se colocar um pouquinho no lugar do outro, ter mais essa empatia, né? Essa empatia de entender que, sabe, nem tudo é motivo para causar um alvoroço e tal. Então, uma tempestade no copo. Procure viver da melhor forma possível. Busque isso clareza, mesmo, mas né? pratique, faça coisas durante o dia a dia para que esse resultado seja obtido. Evite o problema ao máximo, mas se tiver que resolver algum problema, que seja todos respeitando aquilo que a gente está trazendo aqui como conteúdo aqui sobre casamento. Não se irritar, não deixar o problema para depois, os problemas estão acontecendo ali, resolva o mais rápido possível. Não durma brigado, não coloque seu marido para dormir no sofá. Resolva a situação, mas de verdade, chegando até a raiz dela para que ela não seja algo recorrente, para que tenha que ser resolvido lá na frente, mas é uma coisa que realmente vocês passem, se perdoem e vocês possam continuar vivendo a vida de vocês felizes. É verdade, é E verdade. que não falte verdade, né? Também. Verdade no casamento, porque... Transparência, porque muitos casamentos estão sendo destruídos também por falta de transparência, por falta de verdade. Por vezes, enquanto estão todos ali, parece que todos estão andando no mesmo caminho, na mesma direção,
Mas, por vezes, o que acontece é mãe tentando passar a mão na cabeça de filhos, acobertando coisas erradas do pai, fazendo vista grossa para algumas coisas, tentando esconder algumas coisas, faz uma compra de 1.000 e diz que fez de 200. Então, tudo isso precisa ser contado. Tudo isso precisa colocar, né? Para que possamos ter um casamento abençoado. Verdade. Porque não adianta nada nós orarmos para que o Senhor abençoe o nosso casamento se está faltando transparência, se está faltando verdade. Falo, Deus, abençoe meus filhos, mas quando os meus filhos erram, eu não passo para o meu esposo o que eles estão fazendo. Então, como é que o Senhor vai abençoar a nossa casa se no momento que é para nós... escondendo, né? Entende? Assim, e por vezes achamos que é coisinha simples, mas como já foi falado aqui, são as raposinhas. E nós não podemos dar brechas para o diabo, porque ele entra, irmãos. Verdade. E é nas poucas coisas. E é onde a gente precisa ter muito cuidado. Os segredos. Segredos entre marido e mulher é uma coisa muito delicada. Verdade. Porque vocês são um só. E você vai guardar um segredo para sua mulher? Você vai guardar um segredo para o seu marido? Exatamente. Vocês são uma só carne. Não parece que está alguma coisa errada nesse sentido, não? Que negócio é esse de que tem que ter senha no seu celular? Sua mulher não pode olhar seu celular? Seu marido... Verdade. Não tem que ter isso, irmão. Tem que estar tudo às claras. O cristão, ele não tem que temer nada. Não pode temer nenhum espanto. Tem um texto bíblico que fala, a gente tem um texto lá em Tito que fala que a mulher ela tem que tratar o marido com respeito, não temendo nenhum espanto. Não temendo nenhuma surpresa, nenhum algo que o marido... Ô, mulher, que é isso que você está fazendo aqui, sabe? Não temendo nenhum espanto. Deixar tudo às claras, deixa esse celular sem senha. Ou se tiver senha, dá a senha para a mulher. Mas tem essa transparência. Porque se você não confia na pessoa que você dorme e acorda do seu lado... Tá alguma coisa estranha. Tem alguma coisa não errada. Então tem que ter esses alinhamentos. São questões que acontecem no casamento que minguam a alegria do casamento. E aí, o camarada que é casado, a esposa que é casada, sai, encontra com amigo, o homem encontra comigo, fica falando, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Começa a difamar a própria esposa e a mulher difamar o próprio marido. Mas espera aí. Isso aí é como se você estivesse se difamando. Você estivesse falando de você mesmo, porque é uma só carne. Verdade. Então são situações que acabam desestabilizando o casamento, mas a gente veio aqui nessa noite para que seu casamento seja uma bênção. Tudo isso que está sendo falado aqui, coloque em prática, você vai viver o melhor do seu casamento, se você praticar tudo isso que a gente já falou aqui. Sabe algo que eu acho lindo na vida de Noé? É porque o Noé ele fez história salvando a sua casa, né? Salvando a sua família. A arca estava lá para que todos que quisessem entrar nela entrassem. Só que ninguém quis. Mas a família dele entrou. A família dele, ele conseguiu colocar lá dentro. A família dele acreditou no que Deus havia falado para ele. Quantos pais estão em descrédito? Quantos maridos estão em descrédito? A mulher fala, não acredita. O marido fala, não acredita. Nunca tinha chovido no tempo de Noé. E quando ele falou para sua família acreditou. E hoje em dia você não vê isso, né? Tanto que usa a famosa frase, vaso de casa não tem honra. Né? E o que mais tem... E quantos? Né? Mas, e tem que ter, né? Já não tem voz, não tem palavra mais. A mulher já não acredita no marido. O marido já não acredita na mulher. Quantas mulheres em cima do altar, mas é mentirosa. Quantas mulheres pregando a palavra, mas ainda não abandonou a mentira. Quantos homens em cima do altar entregando profecias, mas ainda tem máscara. A sua casa está uma bagunça, os seus filhos estão só pela misericórdia. Verdade. O seu casamento é só o sangue do Cordeiro. Então, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, irmãos. O que adianta nós sairmos por aí pregando a palavra, falando desse evangelho maravilhoso que salva e liberta? E é verdade, ele salva, ele liberta porque é sobre Cristo. Mas o que adianta nós sairmos por aí falando e você não está preocupado com a sua casa? Forte. Sabe, não está preocupado com o que os seus filhos estão fazendo, quais os tipos de amizades que eles estão fazendo por aí. E o primeiro ministério começa onde? Casa.
Então, vamos aprender com Noé. Ele fez história salvando a sua casa, a sua família. Então, cuide da sua casa, cuide da sua família. Do bem mais precioso que o Senhor te deu é a sua casa, é o seu lar, é a sua esposa, é o seu esposo. Não adianta nada sair por aí falando bonito, com a Bíblia nas mãos, e a sua família não quer nem te ver lá dentro de casa, porque dentro de casa você é o Satanás. Dentro de casa você é o demônio. Eita. Então, olha, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos se libertar de tudo aquilo que nos prende, para que nós possamos ter uma vida verdadeira com Deus, porque o que nos adianta é ter uma vida fingida para os irmãos e não ter uma vida verdadeira diante do Senhor. Não é os irmãos que vai nos levar para o céu, é Cristo. Outra coisa que ela citou aqui que é muito forte é quantos casais estão vivendo de aparência. De aparência. Quando sai das portas para fora, parece que é o casal modelo. Quem abre as redes sociais acha que o casal tá tudo ótimo ali, não tem nada. Mas, e eu não sou contra, se você quer sair, tirar foto com a sua... Tudo bem, mas o problema é como é que tá lá dentro da sua casa? Vamos parar de tanta hipocrisia, vamos começar a ter mais coerência com as coisas. Que aqui isso que você mostra na sua rede social, que isso que você mostra para as pessoas também seja uma realidade dentro da sua casa. Que dentro de casa seja realmente esse paraíso que você mostra nas redes sociais, esse paraíso que você fala que é para as pessoas. Que se tiver toda... Porque engano e mentira não condiz com quem quer viver uma felicidade plena em Deus. Engano e mentira são coisas do diabo. O pai da mentira é o diabo. É verdade. Então a gente tem que deixar toda a mentira. A Bíblia diz que a gente deve deixar novela, né? toda a mentira. É mentira pequena, média, novela é o grande. quê? Novela é aparência. É uma aparência. Você tá enganando todo mundo, mas seus filhos estão olhando sua esposa está olhando e tá dizendo, ai que mentirosa, ai que mentiroso. Exatamente. Papai não é isso em casa, mamãe não faz nem a metade do que ela fala fora. Sabe? É triste, gente. Nós temos que acordar e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu tô muito triste. Passa muito rápido, né? Porque como nós tá tendo esses problemas técnicos, né? Tá falhando e o povo também não tá recebendo, né, a transmissão muito bem, mas assim, algumas pessoas falhando, que pegou, né? teve uma irmã que falou que essa missionária quando abre a boca... E pior que eu já começo a me arrepiar, que ela dá lugar e eu falo assim, deixa ela. Né? Mas a semana que vem a gente vai dar continuidade. Temos que falar sobre Neemias. É Neemias ou Esdras? Acho que é Esdras. Quando eles voltam da Babilônia. Que eles fizeram com as esposas. Olha, pra vocês entenderem que o negócio só tá rendendo. Ó, e pra quem é pregador da palavra... Quem tiver ligado aí, a gente tem uma revelação às bodas de Caná da Galileia. Glória a Deus, achei que você não ia falar. Tem uma revelação fortíssima, isso aí para aprendizado, é para quem prega, é uma revelação que Deus deu pra gente conversando em casa. Olha. Deus desceu uma revelação pra gente ali que a gente nunca viu ninguém falar isso. Mas é Bíblia, encaixa certinho a revelação de Deus. Das bodas, né? Das bodas de Caná. Então a gente... E foi o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus deu início ao seu ministério em um casamento. Um casamento. Para você ver que o ministério de Jesus é o quê? Família. Família, né? E olha como o casamento é importante. Só uma palhinha aqui. Você quer ver como é que uma coisa vai terminar? É só ver como é que ela começa. Jesus iniciou o quê? Com o casamento. Vai terminar como? Quando a gente quer a igreja se encontrar com Cristo, que é o casamento entre Jesus e a igreja. Assim como começou, vai terminar. Isso daí é só pra vocês sentirem, viu, o que tá por vir. Vocês não percebem, vocês não estão entendendo. Não entenda não. Deixa o coração acelerar. Não, pelo amor de Deus. Deixa aquecer. Não, acelerar de emoção. É emoção. Viva a emoção. Você quer. É igual quando faz aquela pergunta, você tá andando de carro, quer com emoção ou sem emoção? Aí eu falo, com emoção. Aí o cara sai 120 por hora. Aí eu, não, para! Não, mas a semana que vem a gente vai voltar, né? Vamos estar resolvendo esses problemas técnicos. A igreja está passando aí por, né, reformas, né? E pro nome do Senhor ser cada vez mais glorificado, né? Mas pelo menos ficou aqui, ó, um pouquinho com vocês. Semana que vem nós estamos aqui de novo,
novamente, porque nós já assinamos um contrato, né? A caneta já está aqui, né? Os papéis estão por aí, nós vamos assinar, porque Deus tem muito mais para fazer, né? E eu quero que você envie o link para alguém assistir semana que vem. Traz mais um para ouvir. Às vezes alguém está passando por um problema no casamento aí, e aí a resposta está aqui, na palavra de Deus, ó. A resposta é essa aqui, ó. Muitas vezes a gente corremos atrás de revelação, revela aqui, ora fulano, e a revelação maior está aqui, gente. Então, ó, a resposta de Deus para você ter um casamento saudável, né, e cheio da presença de Deus. Então, terça-feira que vem às 7h30, às 6 horas, 18 horas, nós estaremos aqui te esperando nesse mesmo canal. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que vêm nos assistir, que está sempre nos acompanhando. Envia para sua família, envia para o primo, para o tio, para a tia, para a mãe, para a avó. Envia aí o link, né? E compartilhe isso com mais pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês que esteve presente conosco, né? O Odavias aqui deu um jeito, né, de colocar a internet dele, coitado. E aí tem hora que você vê a gente assim, é que Jesus, aí você vai achar que nós não tá pregando, mas nós tava, tá bom? Brincadeiras à parte, eu quero agradecer a tua vida, né? Louva a Deus pela vida do evangelista Daniel, da missionária Tati, que vai estar conosco também a semana que vem, em nome de Jesus, pela vida do Odavias, né? Que está sempre conosco, disposto. Ele é o primeiro a chegar, gente, arruma tudo, né? E pela vida do pastor Ederson. E eu sempre erro o nome dele, porque eu não chamo... Não, mas eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Quando ele chegou aqui na igreja, que eu ia apresentar ele... A internet tá acabando. Eu não conseguia apresentar ele. Eu não conseguia, porque eu não lembrava o nome dele. A internet... Aí eu chegava e falava assim, esse aqui é o... Aí ele já sabia... Aí ele chegava e fazia, prazer, Ederson. Eu não bato bem, gente. Então, você vê o início do casamento. Agora, né? Eu já cheguei a errar o nome dele. Mas eu louvo a Deus pela vida dele, né? Que tem sido uma bênção na minha vida. É o motivo do meu sorriso que eu falo. Primeiro é Jesus, e segundo... ele, né? É a bênção que Deus colocou para andar comigo e que é o que nós está falando aqui. É um apoia o outro, né? Tanto ministerialmente como na vida, né, conjugal. Deus, ele sabe o que faz, né? Então, louva a Deus, a semana que vem a gente está de volta, irmãos. E acabou o programa. Mas terça-feira tem mais. Não liga, gente. Tá bom? Oba, volta, casal abençoado. Deus abençoe, gente. Vai, fala alguma coisa. Alguma coisa. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.